Bom dia, bem-vindos para mais uma aula de gestão financeira. Hoje o assunto é extra, né? Planilha eletrônica. Eu vou dar uma sobrevoada no roteiro. Bom dia, Wilson. E aí a gente entra na planilha propriamente dita, né? Então, quando eu apresentar o roteiro para vocês, se vocês acharem que estiver faltando alguma coisa, é só comunicar. O Wilson já colocou o nome URA, né? Então, isso precisa estar no chat aí, gente, por favor, né? Para que eu possa estar facilitando aí a minha chamada. Então, virando a página, acho que eu me protejo atrás dessa frase aí, né? Porque a gente vai trabalhar planilha eletrônica aqui, eu acho que eu conheço alguma coisa de planilha, sou capaz de passar o assunto planilha para vocês, mas não significa que eu sou o super especialista de planilha. Mas essa parte inicial a gente consegue trabalhar. Bom dia, Cassiane. Então, para o olhar da planilha eletrônica, eu tenho uma parcial. E tenho até uma expectativa. De repente, na hora que a gente conversa aqui, pode ser que, de repente, a gente mostre alguns caminhos. Eu me lembro de um dos professores de planilha eletrônica, bem lá antigamente, ele dizia assim, que para fazer a mesma coisa tem os 4 caminhos em planilha eletrônica, né? E às vezes a gente conhece um ou dois. Então, de repente, se alguém quiser abrir o microfone e falar assim, eu conheço de um outro jeito, fica à vontade. Então, gente, um feedback sobre as notas. Ontem a gente mandou para vocês aí um mailing com as notas praticamente finais da avaliação continuada, né? Então, a média das 4 maiores notas, elas agora, nessa parcial final, eu digo parcial final porque não é a média final ainda, né? Mas já é a parte praticamente fechada. Espero que eu não tenha errado a nota de ninguém, né? Mas todo mundo aqui pode contestar e procurar lá no e-mail que a gente mandou para vocês. Então, a menor nota é 7,1, a maior nota é 9,9. A gente tem na banda lá de 7, da nota 7 alunos. Na banda da nota 8, 3 alunos. E na banda da nota 9, 23 alunos. Bom dia, Cleide. Então, a devolutiva em relação à nota real de cada um foi postada, né? Então vocês têm aí uma ideia de qual que é a conclusiva, a continuada de vocês. 40% da continuada com 60% da conclusiva, soma as duas, precisa dar nota 6 para que vocês possam estar promovidos aí na disciplina de gestão financeira. A gente vai fazer isso na planilha eletrônica aqui, para talvez seja novidade para alguns aí, e vocês vão poder ter, espero, né, esse facilitador aí. Qualquer coisa sempre pode me interromper e perguntar, fica à vontade. Vou virar a página. Olá. Então, como eu disse, eu vou sobrevoar o roteiro. Então, a gente está em cima do roteiro. Daqui a pouco, essas mesas, imagens, elas vão aparecer dentro da planilha eletrônica, tá? Eu vou colocar no display aqui para vocês isso também. Então, o primeiro ponto seria a entrada de dados, né? Os tipos de dados, numérico, alfabéticos, alfanuméricos e também datas. Existem outros tipos de entrada de dados, mas isso daqui é básico, acredito. O segundo ponto é a estrutura, né? Entendendo aí como é a estrutura de uma planilha eletrônica, linhas e colunas e a ideia de endereço. São 6 pontos que a gente vai ver. O terceiro ponto é a parte operacional, né? Como a gente edita um dado dentro da planilha, trabalha as 4 operações, a gente vai ver, acho que pelo menos mais 2 operações matemáticas dentro da planilha também. O salvamento, que é básico, né? Tudo que a gente faz é interessante salvar. Cópia simples, cópia dinâmica e formatação.
Bom dia, Beatriz. O quarto ponto seriam as fórmulas, né? Então, a utilização das fórmulas, existe uma vantagem, né? Espero que vocês entendam que seja uma vantagem, e a gente faz uma aplicação aí de fórmulas, usando aquele exemplo da inflação, né? Quinto ponto seria as funções. Existem inúmeras funções dentro das planilhas eletrônicas, principalmente da Excel, e a gente vai ver a função somatória e a função média. Existem as funções financeiras, sim, mas essas a gente não vai trabalhar. E depois aplicações, né? Como que a gente pode fazer o cálculo da necessidade de notas de vocês. De repente, eu tenho agora uma informação que é a nota da avaliação continuada, a média da nota da avaliação continuada. De repente, eu posso ficar me perguntando quanto é que eu preciso de nota na avaliação conclusiva, para saber se eu vou, para obter, né, a média final. A gente vai fazer o uso da planilha eletrônica em juros simples e também o uso da planilha eletrônica em juros compostos. Essas seriam as aplicações. Alguém veio com alguma outra expectativa? De repente, tem alguma coisa que eu não falei? Tem uma expectativa que quase todo mundo fala, e essa a gente não vai trabalhar, é a questão da macro. A gente não vai trabalhar macro. Faz muito tempo que eu não trabalho com macro e também acho que não é o caso aqui. Isso que a gente vai ver, acho que já vai tomar bastante tempo. Mas outras expectativas, alguém pensou em algo? Se surgir alguma coisa, vocês podem me perguntar, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Toda aula também tem a questão da avaliação, né? Vocês vão... Acho que a pergunta da aula vai ser assim, ao final, se pelo menos algum aprendizado ocorreu, né, no tópico planilhas eletrônicas. Então, esse roteiro eu vou fechar e já vou entrar direto na planilha agora, né? Esse roteiro aparece lá e eu compartilho agora para vocês a planilha em si. Se não tiver bom de ver, vocês podem pedir para ampliar um pouco. Acho que ainda dá para ampliar. Então, vamos lá. No primeiro ponto, do que é muito básico, né? Tem esses tipos de dados, né? Numéricos, alfabéticos, alfanuméricos e a data. Se a gente digitar lá, por exemplo, 1, 2, 3, é um dado numérico. E ele se alinha dentro do lugar que a gente armazenou esse dado 1, 2, 3, é à direita. Se a gente escrever um dado alfanumérico, A, B, C, ele se alinha à esquerda, dentro daquele espaço que a gente colocou aquele dado alfabético. E, por exemplo, né, esse dado aqui, ó, o 01, é algo que é estético para mim. Só que, se, por exemplo, eu digitar 01 aqui para vocês, matematicamente só vai aparecer o 1. Então, o que eu preciso fazer? Transformar isso daqui num dado alfanumérico. E do jeito que eu sei fazer, eu digito o apóstrofe e depois digito 01. E se eu der o Enter aí, eu vou ter um dado alfanumérico. Aqui do lado também, se a gente digitar assim, por exemplo, 1.3, ele é um dado numérico ou alfanumérico? Alfanumérico, professor. É alfanumérico, ele se alinhou à esquerda, não é? E... Bom dia, Rodrigo. Se eu colocar aqui, por exemplo, na linha de cima, 1,
1,3, que é o padrão, eu coloquei, a planilha eletrônica permite que a gente configure para o padrão Brasil, né? Então, separador de decimal é a vírgula. Então, eu digitei lá 1,3, ele está alinhou à esquerda como um dado numérico, não, à direita, perdão, como um dado numérico, e 1,3, né? O ponto ele entende como um dado alfanumérico. Né? E depois a questão da data. Hoje é dia 18 de novembro, 18/novembro, ou 18/11, ele já coloca aquilo como data para nós. Então, existem outros tipos de entrada de dados, mas no básico é isso. Os dados são numéricos, alfabéticos, alfanuméricos e as datas. Alguma pergunta aqui, gente? Vou avançando, mas vocês podem perguntar. No segundo ponto, bom dia, Karina. No segundo ponto é a estrutura, né? Toda planilha eletrônica ela é organizada em linhas e colunas. Elas têm ali um tabelão, né, de linhas e colunas. Bom dia, Isaías. Então, cada dado que eu digitei aqui, ele está armazenado numa linha e numa coluna. Então, esse 1, 2, 3 aqui, ele está na coluna F e na linha 4. A gente lê dessa forma. Primeiro a letra e depois o número. Esse 1,3 está armazenado na H4, coluna H e na linha 4. Esse é o endereço desse número. E assim por diante, né? Essa data de hoje eu coloquei aqui na coluna F7. Né? Então, esse é o endereço. A estrutura sempre é de linhas e colunas, e onde a gente armazenou o dado é o endereço. A gente sabe o endereço de um determinado dado, olhando aí o quê? Primeiro, qual a coluna onde ele está e a linha onde ele foi digitado. Então, a combinação, se eu digitar alguma coisa aqui agora, vai ser na coluna 7 e na linha 12. Essa intersecção da linha com a coluna, a planilha eletrônica chama de célula, né? Eu aprendi como célula. Então, cada célula tem aí um endereço. Deixa eu ver. Se eu der seta para baixo aqui, seta para o fim. Seta para o fim. Estou dando seta para o fim. Não deu. Deixa eu ver. End e seta para baixo, é o contrário. Fala, Welton, pergunta. Pro, você quer descer até o final da planilha do Excel? Isso, Até a diga para última mim. linha? Ctrl, Shift, seta para baixo. Ou Ctrl, Shift, seta para baixo. Peraí, deixa eu ver. Ó. Seta para baixo, não. End e seta para baixo. Deveria. Ah, foi, ó. Eu digitei o END, o fim, né? No teclado numérico tem a palavra fim em inglês end. E eu dei seta para baixo. Ele foi para a última linha. Então tem quantas linhas? Tem Também vai. essa minha versão de Excel tem 1.048.576 linhas. Fala, Welton. Ah, perdão, professor. Falei, essa função também vai para baixo, que você Ah, tá. utilizou. Então, como que é? Como eu falei, operacionalmente tem umas 4 formas. Né? A gente pode dar um F5, né? Seria uma forma de ir para. Mas aqui se eu der seta para cima agora, deixa eu ver. Seta para cima, não. End seta para cima, ó, ele foi lá para o primeiro dado que ele encontrou. Se naquela coluna não tivesse nada,
vamos supor aqui, acho que na coluna J eu não tenho nada. Se eu der AND seta para cima, ele vai para a primeira linha. Se eu der AND seta para baixo, ele vai para a última linha. Se eu der AND para esquerda, para a direita, ele vai para a última coluna. Então, as colunas elas são de A até Z, 26 colunas. Depois começa... Bom dia, Camila. Começa AB, AA, AB, AC, AD. Depois que vai para... chega no AZ, aí vai para BA, BB, BC, BD, né? Até essa identificação XFD. Então, exatamente quantas colunas são, eu não sei. Eu só sei que a primeira versão tinha 256 colunas. E hoje tem muito mais. Se eu der um Ctrl Home, segura a tecla de Ctrl e dou a tecla de Home, ele sempre vai para o endereço A1, para o início da planilha. É coluna A e linha 1. Tá claro aí em termos de dimensão? É muita coisa para trabalhar. Tudo bem? Tudo bem. E aqui embaixo, ó, eu tenho planilha 1 e eu posso digitar mais, aparece planilha 2. Eu posso digitar mais aí, eu tenho planilha 3. Cada uma dessas planilhas é chamada de aba. Aba da planilha 1, aba da planilha 2, aba da planilha 3 e assim por diante. Então, eu estou trabalhando aqui na planilha 1. Mas poderíamos ter várias planilhas. Então, a estrutura é basicamente isso, linhas e colunas, e cada intersecção de linha com coluna é uma célula. Essa célula tem um endereço. E quando a gente informa esse endereço, a gente forma primeiro a coluna e depois a linha. Então, eu vou para o ponto 3 aqui. A gente vai falar do operacional. Então, o cursor estava lá em cima, na coluna A, na linha 1. E eu mirei aqui na coluna F com linha 14, na linha operacional, e dei um clique. E o cursor ele veio direto para cá. Então, aqui nesse lugar para onde o cursor veio, eu posso digitar dados. Nesse caso, eu digitei um dado numérico. O cursor eu devolvi lá para aquele lugar. Se a gente der um del, ele apaga. Tudo bem? Então, vamos lá para a parte operacional. Assim, edição de dados aqui, por exemplo, 1, 2, 3, é um dado numérico. A gente pode abrir aqui a questão E aqui eu estou apanhando agora. Aqui, página inicial. Eu cliquei lá em página inicial e eu vou clicar aqui, ó, nesses 3 zeros. Vocês estão vendo aí, né? Isso daí vai formatar esse 1, 2, 3 no formato monetário. Tudo bem? O Elton ia falar alguma coisa? Ah, sim, não, tranquilo, entendi. Tá? Camila, bom dia, bem-vinda. Então, ó, aqui, por exemplo, aquela história lá quantidade de casas. Aqui do lado dos 3 zeros, eu posso, seta para a direita, diminuir casas decimais. Então, apresento o número com uma casa só. Ou eu posso aumentar aqui. Eu preciso de mais casas, estou trabalhando com, por exemplo, uma casa de câmbio, e lá trabalha com 3 casas depois da vírgula. Então, eu aumentei para 3 casas decimais. Vou deixar em 2, e esse é o padrão. Se eu digitar aqui, como eu falei para vocês, 3, 4, 5, ele é um dado numérico, porque se alinhou à direita, e está sem formatação. Ele é um numérico puro. E se, de repente, eu preciso que esse dado esteja
apresentável, né? O que é? Eu vou lá em página inicial, cliquei lá nos 3 zeros, ele já formata nesse padrão. E dependendo de onde a gente trabalha, eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de casas. Cleide perguntou que houve o quê? Ah, você está caindo? Ou a minha transmissão está caindo para vocês? Tá mudo? Vocês estão me ouvindo? Alguém não está me ouvindo? Para mim tá normal aqui. Ela caiu de novo, normal, né? Tá normal, professor. Bom dia. Bom dia, obrigado, Camila. Então não é comigo, não. Bem-vinda de volta, Cleide. Você está caindo e os colegas aí estão me ouvindo, tá? Deve ser alguma coisa na configuração da tua entrada. Posso falar aqui das operações? Gente, ó, se eu colocar aqui o sinal de igual, né? Igual ao quê? 2 mais 3. A gente vai ter o resultado 5. Estava baixo, mas melhorou, Karina? Eu não mexi nada aqui, não. Mas vão me avisando aí, por favor. Então, falando das 4 operações, eu usei o igual, 2 mais 3, né? Aí é normal, né? Assim, eu poderia estar fazendo igual 7 menos 4. E tenho lá o 3. Eu posso ter depois o igual 4 asterisco 5. Vai dar o 20. Ou eu posso pegar igual 16, a barra, ela dividido por 4. E ele vai dar o resultado 4. Né? Então, essas são as 4 operações básicas. Tudo bem? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Falando de salvamento aqui, ó, a gente entra lá na opção arquivo e usa o salvar. Se já tem nome, ele salva no nome que a gente criou, né? E dependendo do que a gente está fazendo, é legal salvar. De repente a gente é um ótimo digitador e tem uma planilha grande e esquece de salvar, pode ocorrer uma queda de força e, de repente, uma parte do que a gente digitou se perde, né? Eu detestava fazer as coisas 2, 3 vezes, né? Mas com esses mistérios da informática acontece de a gente estar digitando, de repente, uma mesma planilha, uma segunda vez, uma terceira vez, infelizmente. Mas se a gente tem o arquivo salvo de vez em quando, então é legal, a gente não perde nada. Gabriel Vicente, horas, moeda e peso. Tá, o formato monetário, o formato de horas e peso. Peso. Acho que eu nunca trabalhei peso na planilha eletrônica, Gabriel. Mas eu vou deixar isso anotado. Tudo bem? Horas, moeda, formato monetário e peso. Depois alguém, ou você mesmo, pode estar me falando aí como trabalhar com quilo, quilograma, deve ser essa situação. Vamos lá, salvamento. Eu já falei
Então, eu entro lá no arquivo salvar. Se existe a planilha, né, essa planilha já tem nome. Esse nome aparece aqui em cima. Ó. Eu batizei dessa forma. É como eu tenho batizado, mas cada arquivo ele pode receber uma nomenclatura que é de vocês. E se não tivesse nome, era só entrar no salvar, ele vai colocar lá um box onde a gente escreve o nome que a gente quer dar para a planilha. Aqui, no caso, eu quis identificar que é um material da aula 15, gestão financeira, segundo semestre, ano 2021. O critério de como vocês batizam, cada um pode já ter um padrão aí em relação a outros aplicativos. Que mais? Falei do salvamento. Por exemplo, agora já está salvo. Eu faço uma entrada de dados 1, 2, 3 aqui. Ó, eu não prestei atenção de onde estava o cursor e estava fazendo uma entrada de dados no endereço que eu não queria. Então, eu vou trazer aqui de novo para a linha de salvamento e vou digitar 1, 2, 3 lá. Então, eu atualizei os dados dessa planilha. Se eu segurar a tecla Ctrl e der um toque na tecla B, ele vai dar um save. E tem também uma forma de configurar o save automático, mas aí é de cada um de vocês. Cópia simples, ó. Isso que o Gabriel acabou de sugerir, né? Por exemplo, eu posso, para não esquecer, né, dar como acontece na planilha não, no processador de texto. Eu posso dar um Ctrl C e para onde eu quero levar esses 3 dados alfabéticos, eu dou um Ctrl V. Aí eu fiz uma cópia simples, né? Eu poderia estar recortando. Eu posso tirar isso daqui, eu dou um Ctrl X e levo para aquele endereço lá, Ctrl V. Então, eu recortei aquilo que lá estava e mudei o endereço. Nesse caso aqui, só fazendo de novo. Nessa, eu selecionei, né? Seleciono o que eu quero copiar, vou dar um Ctrl X e trazer aqui para baixo. Ctrl V. Aí, é como acontece na planilha eletrônica. Ctrl C de copiar, colar, que é o Ctrl V. Ctrl X a gente recorta e também dá o Ctrl V e cola. Tudo bem? Gente, ó, cópia dinâmica. 1, 2. Geralmente, em sequenciamento, é legal fazer a cópia dinâmica. Eu seleciono aqui, ó, 1, 2, e aqui embaixo, nessa parte selecionada, o cursor ele muda. Fora daqui, ele é um mais, sinal de mais bold. Aqui embaixo, ó, ele vai para um sinal de mais slim. Bold aqui ele é mais gordinho, né? Na parte selecionada, no canto inferior do lado direito, ele fica um sinal de mais magrinho. Eu pressiono com o botão esquerdo do mouse e arrasto. Por onde eu arrastar, o que acontece? Na cópia dinâmica, esse 1, 2, vamos supor que eu queria estar numerando essas colunas até 5. Se eu não preciso digitar 1, Enter, 2, Enter, ou 1, seta para a direita, 2, seta para a direita, 3, seta para a direita, 4, seta para a direita, 5, seta para a direita. Eu poderia ter digitado só 1, 2, como eu fiz, 1, 2. Aí eu seleciono essas duas células, posiciono o cursor no canto superior, canto inferior do lado direito e arrasto. Pressiono o botão esquerdo do mouse e arrasto o mouse até onde eu quero que... Aí isso vai expandir, né, essa minha cópia de forma dinâmica. Então, vamos supor, vou fazer de novo. Eu vou arrastar para 2 células adicionais. Aí vai aparecer automaticamente o 6 e o 7 lá embaixo. Tá claro isso que eu fiz, gente?
Perguntas? Sim? Aquilo que o Gabriel colocou. Eu posicionei o cursor aqui no 1, botão da direita. Aqui vai aparecer várias opções. Formatar células. Aí aparece lá, moeda. Se eu clicar aqui no moeda e dar um OK, ele vai aparecer o R-cifrão nessa formatação. Existem aí outras configurações. De repente, se vocês trabalham para uma multinacional inglesa, então vocês podem estar fazendo em Libra, né? Isso daí poderia ser uma Libra. E aqui eu formatei para R$1. No display, algumas pessoas gostam de que apareça, né? Isso nesse formato, R-cifrão, por exemplo. Ou, se fosse uma multinacional americana, a questão só do cifrão, que lá eles leem como dólar, né? Então, essa é a formatação. E tem a questão da formatação de data. Data pode ser dia, mês, ano, mês, dia, ano, só dia e mês, dia e mês numérico, dia com mês alfabético. Internamente, fica diferente. Aqui, por exemplo, ó, se a gente colocar, como eu falei, 18/11, hoje, né? E dessa célula daqui, 18/11, já vou entrar na parte da fórmula, né? 18/11. Então, eu vou dar um sinal de igual, que eu vou indicar que é uma operação que eu quero fazer. Só que dessa vez eu vou utilizar o quê? O endereço. Então, coloquei o sinal de igual, ele já automaticamente coloca o endereço de onde o cursor está. Eu vou apontar para o lugar da data. Esse cursor andou sozinho. Então, ó, o lugar da data, F20. E vou colocar menos. Não, vou colocar mais. Mais 5 vezes 3, 150. Mais 150. Deu 17 de abril. Então, por exemplo, uma pessoa que está tomando a segunda dose hoje, 18 de novembro, e ela tem 5 meses para tomar a terceira dose, então quando que ela vai agendar a terceira dose? Dia 17 de abril. Porque eu peguei aquela data lá, ó, 18/11, e na célula seguinte, eu peguei aquela mesma data e adicionei 5 vezes 3, 150 dias. Aí dá 17 de abril. Apesar que o posto não trabalha desse jeito, né? O posto ele trabalha só com datas iguais, né? Então, na verdade, eles vão olhar a carteirinha lá e vão falar que você só pode... Se você for lá no dia 17 de abril, eles vão falar assim, volta amanhã, porque 5 meses é amanhã. Tá claro o que eu fiz com essa operação aí? Tá claro, Pro? Ficou claro, para mim tá claro. Tá? Então, tem daquele mesmo jeito, né? Botão da direita. Eu vou lá no formatar células. Então, eu posso formatar um número, uma moeda, uma formatação contábil, uma data de hora, de porcentagem, de fração, científico. Científico é na base 10, né? Transformar algo que é numérico em texto, especial e personalizado. Então, tem todas essas opções aí para vocês formatarem, né? Hora, moeda e peso. Acho que eu dei a pista aí para como vocês fazerem. Falando de fórmulas aqui, vamos supor que eu tenho o número 4 e o número 5. Eu estou vendo esses dois números.
E eu quero, nesse lugar aqui, fazer uma soma desses dois números. Então, igual. Eu aponto o endereço do 4, ele já assume aquele endereço, coloco o sinal de mais e vou aqui para o 5. E dou um Enter. Nesse lugar eu estou somando o quê? Essas duas células. Se eu for lá para a linha de edição aqui em cima, ó, vai aparecer o endereço F23 mais o G23. E aparece o resultado 9. Qual que é a vantagem de trabalhar com fórmula, não é? Porque se eu estou fazendo soma de dois números, eu posso, de repente, ter o número lá 123,8, que eu quero somar. Então, eu mudo esse input e o resultado ele muda automaticamente. Né? Ele pegou lá o 123,8 e já somou com 5, né? Porque a fórmula que estava configurada aqui nesse endereço H23, ele vai o que essa fórmula diz? Ele está somando aqueles dois endereços, o conteúdo desses dois endereços. Se o conteúdo desses dois endereços mudam, então aquele resultado vai mudar também. Se eu colocar aqui 24, né, eu vou somar aquele 123 com 24, automaticamente, onde estava a fórmula da soma das duas células, ele altera. Então, trabalhar com fórmulas, né, tem essa vantagem. Quando eu falo uma outra formatação que está lá na página inicial, em cima do 3 aqui, ó, eu posso ir lá em página inicial e eu tenho o botão de porcentagem. Em vez de usar o botão direito e selecionar, né, formatar células e porcentagem, eu posso ir direto aqui na página inicial e digitar no botão porcentagem. E aquele 3 lá vira o percentual 300%. Ele multiplicou por 100. Se eu tenho aqui o 4, não era 3? O 300% não é 300 dividido por 100? Então, 300 dividido por 100 é o 3. Aqui, se a gente pensar na teoria de número índice, o 4 é um número índice. E vezes 100, de novo lá, página inicial. Eu clico no botão porcentagem, ele vai me mostrar 400%. Vou falar da inflação aqui. Deixa eu ver. Eu posso também digitar 1%. E ele vai assumir o formato percentual. Eu posso digitar aqui 2%, e ele vai assumir o formato percentual. E aqui 3%, ele vai assumir o formato percentual. Acho que o primeiro exercício era isso, inflação no primeiro mês de 1%, no segundo mês de 2%, e o terceiro mês 3%. Isso tanto faz. Eu quero saber a inflação do trimestre. Então, qual que é a ideia? A gente pega cada um desses endereços e multiplica, não é isso? Só que a gente soma 1. A fórmula não é... Eu vou escrever aqui, eu vou colocar um apóstrofe. A fórmula é, abro parênteses, 1 mais I, fecho parênteses. Fecho parênteses. Essa é a fórmula. Então, o que eu tenho aqui? O I, 1%. 1 dividido por 100 é o 0,01. E o display, a apresentação, está mostrando 1%. O 2% é 2 dividido por 100, que é o 0,02. O I é o 0,02. E aqui no 3, o I é o 0,03. Eu preciso somar 1. Então, vou colocar aqui, igual, abro parênteses, coloco 1 e somo. E vou lá naquele endereço. Então, peguei o primeiro. Né? Eu estou... Nessa digitação, estou usando o 1,01. E agora eu vou estar multiplicando pelo segundo mês. Abro parênteses. Vou aqui. E errei. Eu tinha que ter digitado
1 aqui, ó. Vou apagar aqui. É 1 mais. 1 mais. Aí eu aponto para lá, os 2%. Fecho parênteses. E faço a multiplicação. Abro parênteses. 1 mais. E vou lá no 3. E fecho parênteses. E dou um Enter aqui. A inflação acumulada desses 3 indicadores, aqui eu vou colocar no formato numérico para vocês. Só para vocês verem aqui. E vamos abrir a quantidade de casas. Para 4 casas. Olha lá. 1,01 vezes 1,02 vezes 1,03 vai dar 1,0611. Se eu subtraio 1, pego igual esse número menos 1, eu tenho o quê? Menos 1, né? Menos 1. Eu vou ter o 0,06. E se a gente pedir para formatar no formato percentual, aí vai aparecer o 6%. E aqui eu vou aumentar também o número de casas. Página inicial, vou lá para aumentar o número de casas decimais. 1, 2. Dá o 611. Vou selecionar essas 3 aqui, ó. 1%, 2%. Opa! Shift. Próxima casa, terceira casa, selecionei as 3. E vou aumentar o número de casas aqui. Página inicial, aumentar o número de casas decimais. 1, 2. 2 cliques, ele mostra 2 casas. Então, 1%, 2% e 3%. Aqui, na fórmula, vou dar um F2 aqui, para a gente ver a fórmula dentro da célula. F2. Então, a gente vê que essa fórmula é 1 mais o índice daquela célula azul, 1 mais o índice da célula vermelha, 1 mais o índice da célula roxinha. Então, é isso que ele pegou. O índice mais 1 da célula azul, o índice mais os 2% e os 3%. Essa foi a fórmula que a gente escreveu. E Enter aqui. Aí mostra o índice acumulado, que depois eu copiei para a célula do lado e mostrei ele formatado. Tá claro aí, gente? Para mim tá claro, Pro. Por exemplo, na real, né? Eu vou... Vocês leem lá no jornal, janeiro, a inflação foi 0,67. Eu não sei de cor, estou supondo. Digitei aqui. Fevereiro foi 1,03. Tá? E depois, março, caiu a inflação para 0,47. Então, como eu estou trabalhando com fórmula, né, eu estou usando os fatores do 67, do 1,03, do 1,47, o acumulado vai dar 1,0218, né, que é o índice acumulado. E depois, no formato de porcentagem, a inflação acumulada desses 3 meses, janeiro, fevereiro e março, na verdade, com 0,67 em janeiro, 1,03 em fevereiro, 0,47 em março, ele dá o índice acumulado de 1,0218, que no formato de percentual é 2,18%. Então, o fato de a gente trabalhar com uma fórmula, a gente tem essa vantagem aí de... no primeiro mês parece que não tem vantagem nenhuma, mas no segundo trimestre passa a ter vantagem, no terceiro trimestre passa a ter vantagem e assim por diante. Então, essa parte aqui de horas, peso aqui, Ctrl X, eu vou trazer para cá, Ctrl V. Então, a gente já trabalhou. Mas se precisar de mais esclarecimento, mais detalhes, a gente vai vendo. Posso virar a página? Alguma pergunta?
Então, eu vou falar da somatória e vou falar da média. Gente, ó, se eu tiver o número 6, número 7 e o número 10, né? Então, poderiam ser 3 valores aqui. E eu poderia estar fazendo aquela fórmula do primeiro endereço, mais o segundo, mais o terceiro, é uma forma. Agora, eu posso usar a função de soma. Tem um botão que ajuda isso para a gente. Ó. Vou lá no página inicial e procuro ali ó, a letra grega, sigma. Essa letra grega é o autossoma, né? Ele vai fazer a soma automática da região de números que ele encontrar. Se eu clicar nesse botão agora, ele já fala que ele vai fazer a soma daquilo que ele pintou de azul, 6, 7, 8. Se é realmente isso que eu quero somar, eu dou um Enter, ele está somando lá 6 mais 7, 13, mais 10, 23. Então, uma coisa é escrever os 3 endereços, fórmula. Outra coisa é usar a função. Já existe uma função para essa situação. Uma coisa é somar 3 números. Outra coisa é ter, por exemplo, uma planilha anual. Nessa planilha anual, eu vou ter 12 dados para somar. 12 dados para somar, então são 12 endereços. Agora, o autossoma, ele já seleciona aquela região de 12 dados e a gente vê lá pintado, é isso mesmo que eu quero somar, e a gente confirma dando Enter. Então, ele faz a somatória daqueles de dados de janeiro a dezembro, né? E dá a somatória para nós. Tudo bem? Vou colocar a questão da média, né? Não, eu vou falar da soma de um outro jeito de novo. Se eu clicar aqui, ó, cliquei no número da linha ali e botão da direita, eu quero inserir uma linha lá, ó. Então eu fiz isso, né? Então, embaixo de somatória, eu inseri uma linha em branco, que eu vou estar falando de somatória de novo. Ó. Ctrl C de somatória e vou dar aqui um Ctrl V e coloquei a palavra somatória aqui de novo. Então, eu vou escrever aqui, ó, 6, 7, 8 e 9, por exemplo. Então, aqui, vou falar de somatória de novo. Nesse lugar, eu quero a soma daqueles 4 dados. Vamos ver o que o Excel vai fazer, que eu não me lembro mais. Então, vou lá no botão Sigma, que é o botão do autossoma, e clico lá. Então, ele identificou a linha mesmo. Então, do endereço E28 até o endereço H28. Para o Excel, os 2 pontos é o até. Então, Enter. 30. Ele já fez essa soma. Agora, por que eu fiz isso de novo? Eu vou apagar aqui. Se eu já conheço a função, eu faço isso daqui, ó, igual, soma, abro parênteses e indico o lugar onde eu quero começar a fazer a soma. Então, começa no E28. Aí eu digito os 2 pontos, o até. E aí eu vou dando seta até o último dado que eu quero somar. Então, eu posso usar o botão de atalho autossoma ou eu posso escrever a função que me interessa. Então, ele vai fazer a mesma coisa. Por que eu fiz isso? Ó? Eu vou pegar esses 4 dados aqui de novo. Vou copiar. Ctrl C. Vou colocar na linha de baixo. A linha de média. Ctrl V. Então, aqui eu conheço a função de média. Então, eu vou dar igual média, abro parênteses, vou lá para o primeiro lugar que eu quero fazer média, 2 pontos, até onde? Aí eu vou ampliando. Eu quero esses 4 dados aqui como média. Então, 6, 7, 8 e 9
somado e dividido por 4 dá 7,5. A média desses 4 valores é 7,5. Então, a gente falou das funções somatórias e da função média. Como se escreve a função média, soma igual soma, abre parênteses e mostra a região que você quer somar. Na função média, a mesma coisa, escreve igual média, abre parênteses, mostra a região, fecha parênteses, enter, vocês têm aí a média daquilo que vocês querem calcular. Tudo bem aí, gente? Perguntas? Tudo bem, professor. Oi, Walton. Tudo bem, para mim está tudo bem. Tudo bem? Virando a página aqui. Então, eu coloquei uma situação assim, ó, de uma nota 5,9 de média de avaliação continuada. Tudo bem? Esse 5,9, ele é um input, né? Aí, quando a gente olha a linha de edição aqui em cima, ó, vai aparecer o 5,9 puro. Quando eu for aqui para a linha de baixo, vocês vão ter o endereço G32 multiplicado por 0,4. Isso é a primeira parte do cálculo de média, né? 40% da avaliação continuada. Lembram que o 0,4 é o número índice de 40%, 40 dividido por 100? Então, ó, eu escrevi aquele endereço, G32, multiplicado por 0,4. Então, se eu tenho uma média de 5,9, 40% dessa nota, ela vai para a minha média final. Aí, como que é o raciocínio pelo nosso regimento aqui? Eu tenho um outro input de 7,5, por exemplo. E aqui embaixo, desse input de 7,5, tem uma outra fórmula. Esse endereço do 7,5, que é o I32, multiplicado por 0,6. 0,6 é o quê? O 60% da avaliação conclusiva, que vocês vão fazer lá no dia 2. Então, 60% de 7,5 é 4,5. E aqui desse lado, aqui, ó, eu estou somando o G33 com o I33. G33 é esse valor e esse daqui é o I33. Só para ficar claro, se eu der um F2 aqui, ó, eu vou ver lá os dois endereços e ele está me mostrando o que ele está somando. O G33 é o que está em azul e o I33 é o que está em vermelho aqui na minha tela. Ele está somando esses dois valores. Pelo critério de média final, é isso que é feito. 40% da continuada com 60% da conclusiva dá a nossa média final. Esse aluno daqui, dessa forma, ele passou de ano, porque ele teve uma média final acima de 6, né? Que pelo nosso regimento, com a nota 6, esse aluno ele é um aluno promovido. Aí vamos pensar no raso, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Vou fazer por tentativa e erro. 7,1. Vou mudar esse input, que era o 7,5. Eu ainda passo de ano? Passo. Se eu tirar 7,1, eu passo. Vamos supor se eu for ruim, vou tirar 5,5. Passo de ano? Não, eu não serei promovido, porque a nota exigida é 5, não é 6, né? E aí deu 5,66. Vamos supor que se eu tirar 6 aqui, vai dar? Mudei lá. Então, dá 5,96. Pelo critério de arredondamento, se eu... no nosso regimento, o critério de arredondamento não é a regra de 5 quartos. É a regra dos 75%. Então, se aqui, ó, depois da parte decimal, eu tenho
75 ou mais, isso daí é arredondado para cima. Uma coisa que eu falei para vocês de arredondamento automático no Excel. Se a gente for lá na página inicial e pedir para diminuir o número de casas, ó, 5,96, ele vai virar 6. Né? Por quê? A casa que sumiu é o número 6, e a casa que fica soma 1. Então, quando eu diminuo lá, né, o número 6 vai sumir. Então, o que vai acontecer com a casa que fica? Soma 1. 5,9 mais 1, não é? É 6. Isso o Excel faz de forma automática para nós. Tá claro aí, gente? Perguntas? Vamos para o finalmente da aula de hoje, que é o juros simples. No juros simples, a gente tem o quê? Eu vou trazer isso daqui, Ctrl X, vou trazer para a linha de baixo, Ctrl V. No juros simples, a gente tem o quê? Uma fórmula que é o J igual capital, que multiplica o índice, que multiplica o tempo. Aqui está tudo em caixa alta, por condição da própria planilha. Mas isso daqui é uma informação alfanumérica. Ela não serve para fazer conta. Mas vamos supor que eu nomeie aqui juros. Opa. Juros. Capital. Isso é só para identificar a célula, tá bom, gente? Índice. E depois aqui, tempo. Então, eu posso ter lá, lendo o exercício, que o capital é R$10.000. Que o índice é de 3%. E que o tempo... Eu digitei 3%, mas porque já está formatado, mas vocês sabem que o índice que está aí, internamente para o Excel, é o 0,03. E o tempo, vamos pensar que são 4 meses. Então, o que é os juros nessa situação? Igual esses 10.000, que multiplica aqueles, que é a fórmula, né? O índice, e que multiplica o tempo. Enter. Então, R$10.000 aplicado por 4 meses a uma taxa de 3%, vai dar um valor de juros de R$1.200. Então, a gente pode usar a planilha eletrônica para facilitar aí os nossos cálculos para uma questão de juros simples, por exemplo. Tá claro que eu fiz aqui, gente? Tá vendo essa aplicação aí de como vocês podem usar a planilha para chegar no resultado de uma questão de juros? Tá claro? Claro, professor, para mim ficou claro. Então, vamos supor, eu dou 3 questões falando de juros simples. E aí, o que acontece nas minhas provas? O enunciado é o mesmo, mas muda os números. Aí vamos supor que na outra situação lá, o capital é 6.000. Depois, a taxa muda para 2,5. E o prazo... eu digitei 2,5 aqui, mas eu não aumentei o número de casas decimais. Eu vou aumentar. Só para vocês verem que é o 2,5 mesmo. E aqui, ó, no enunciado aparece 3 meses. Então, qual que é o valor? Eu só mudei os dados, não é? O capital 6.000, o índice 2,5, o tempo 3.
que está lá no enunciado do exercício, aí o resultado dos juros vai me aparecer automaticamente, é 450. Aí na hora de digitar lá na prova, é só digitar de forma correta, né? O formatado. Perguntas aqui, gente. Se eu perguntar pelo montante, nesse exercício, montante. O que é o montante? É capital mais juros. Então, eu vou pegar lá, ó, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, igual, vou pegar os juros mais o capital. Então, um valor mais o outro é o montante. Se a gente voltar lá para os dados anteriores, era 10 mil. A taxa era de 3 e o tempo era de 4. Qual que era o montante na situação anterior? 11.200. Com uma planilha eletrônica fica bem fácil, não é, gente? Ou não? Pelo menos eu quero Bem dar mais essa aí. fácil. Eu gosto Oi, bastante, ficou bem melhor. bem melhor? Bem melhor, Então bem é mais assim. prático. A planilha, ela vai ajudar. Por exemplo, eu não vejo um gestor financeiro sem saber utilizar uma planilha eletrônica. Então, eu acho que esse básico daqui, essa aula, acho que é legal, né? Ela está sendo gravada e vai subir lá para o Que Mágico, que vocês vejam e revejam, né? Para quem está se familiarizando com a planilha agora, então é um começo, né? E depois precisa ganhar esse traquejo, né? Porque tudo que eu falei lá de fluxo de caixa é uma planilha eletrônica. O que eu falei lá de demonstrativo financeiro, seja ele diário, mensal, anual, quinquenal, né? Ele também é uma planilha, né? E aí a gente precisa estar sabendo construir essa planilha, fazer o input de dados, criar as fórmulas, né? De forma que tudo fique muito mais fácil. Se a gente estivesse usando só o processador de texto, ele vai fazer tabela, ele vai fazer soma? Vai. Mas na planilha eletrônica, os facilitadores são muito maiores, não é? Do que no processador de texto tem muito mais digitação e na planilha eletrônica a gente tem menos digitação porque muitos cálculos eles podem acontecer de forma automática e segura para nós. A gente só precisa o quê? Acertar na fórmula, né? Não pode errar na fórmula. Eu estou... Para hoje, eu tinha colocado aqui juros compostos, né? Mas a gente pode, sugestão minha agora, né? Por causa do tempo, iniciar a aula que vem, fazendo a revisão final antes da prova, usando aí a planilha, novamente em juros simples e juros compostos, né? Revendo aí algumas contas e esclarecendo o que for necessário esclarecer. O que vocês acham? Posso encerrar por hoje? A gente continua com planilha só dessa forma aplicada em juros simples e juros compostos? Tudo bem para vocês? Estou propondo isso porque a gente tem tempo, né? Temos a aula que vem inteira. Ok. E eu não lembro qual é o quiz, mas tem um dos quizzes lá que eu vou colocar aqui de novo.
Tizu ponto. E agora eu não lembro qual que eu publiquei, mas acho que foi esse X. Depois eu coloco no grupo lá para a Karina, porque eu não lembro. Eu tenho vários e-mails e eu não lembro qual que eu publiquei para vocês. Eu vou informar para a Karina, mas tem acho que 2 ou 3 alunos que não respondeu o quiz 9, e aí quando não responde o quiz 9, eu não tenho o e-mail de vocês. Então tem, acho que pelo menos 3 alunos aí. A Vandecleia, por exemplo, é uma, o Rodrigo também é outro, que eu não tenho e-mail. E aí vocês não têm a nota da avaliação continuada. Assim que vocês me informarem esse e-mail, eu passo a nota da avaliação continuada para vocês. E aí, ó, a última pergunta que eu disse que ia fazer hoje é em relação a esse básico de planilha. Teve algum aprendizado? Valeu para vocês aí de alguma coisa? Então, para alguns alunos, acho que são 3 alunos, Vandecleia, Rodrigo, e não lembro do terceiro, que não respondeu o 9, e aí eu não tenho o e-mail. Se eu não tenho o e-mail, eu não dei o feedback da média. Os demais todos eu tinha e-mail, eu espero que todo mundo tenha recebido o e-mail aí da média da avaliação continuada. E em cima do que a gente fez aqui, vocês podem usar o mesmo raciocínio e vocês podem ver aí qual é a meta de vocês para avaliação conclusiva. Mas eu continuo insistindo que vocês devem garimpar o 11 aí. Então, independentemente da nota que vocês precisam, tentem ir muito bem na conclusiva. Né? Como eu disse aqui no início dessa aula, a nota mais baixa foi 7, então essa pessoa vai precisar de menos de 6 na conclusiva para chegar na média final. Mas é melhor ter a 7 na continuada e 10 na conclusiva para ter uma média final melhor, muito melhor. Então é isso, gente. Eu só não ouvi a resposta de vocês. Teve algum aprendizado em relação à planilha hoje para vocês? Ou não? Professor, eu tirei 7,2 na média. Eu tenho que tirar 10 na conclusiva? Não, você precisa de uma nota menor que 6, Camilo. Aqui, ó, se a gente vê. Maior que 6 ou menor? Ó, vou fazer a conta para você, 7,2. Tudo bem? E se você tirar 5,5, 5,5, eu acho que você passa. Olha lá. Com 5,5 na conclusiva, você fica com a média final de 6. Tá bom, então. Se você acertar as 7 questões objetivas, só os testes, você vai ficar com uma nota 7 também. Tá bom, então, professor. Obrigado, viu? Nada. Gabriel Vicente, sim, professor, a planilha ajuda muito nas contas de juros compostos e simples. Legal. Pouca gente falou, mas espero que tenha servido de algum aprendizado, né? Porque esse é o objetivo. E, no caso, eu falo da planilha agora porque realmente eu acho que vai ajudar. E depois, principalmente profissionalmente, é importante que vocês saibam utilizar. Né? Se de repente for para um departamento financeiro e a pessoa vai para uma entrevista e não sabe usar planilha, essa pessoa sai com um ponto a menos, né? Tudo bem, gente? Posso encerrar? Pode, professor.
Então, encerrando a gravação, eu agradeço a participação, mas eu continuo aqui se alguém quiser perguntar algo.